Bem-vindos ao 14º episódio do Eco dos Fundos, o podcast do Eco sobre fundos europeus. Neste episódio, o meu convidado é Stefano de Moraes, que é o presidente da Associação de Capital de Risco e também CEO e cofundador da Indico Capital Partners. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer Obrigado. tê-lo aqui. Antecipa que haverá problemas por parte das empresas em conseguirem hum, utilizar toda a verba que têm disponível decorrente da utilização do CIFID. Não há dúvida que foi levantado muito capital CFID nos últimos anos. Também é certo que hoje em dia para as empresas serem certificadas é um processo muitíssimo complicado, as regras são muito apertadas e na revisão que foi feita pelo último governo das regras do CFID, da aplicação, apenas se complicou o tema, porque reduziram-se os períodos de investimento e introduziram-se uma série de complicações, eu penso com o intuito de danificar ainda mais o CFID, e não de o tornar mais racional, porque o que a indústria precisa é de capital que seja racional e que seja aplicado de uma forma normal e não que seja dentro de um casaco de forças. Uhum. É certo que hoje em dia existe muito capital, mas também o que nós temos vindo a notar junto dos associados da APCRI é que há um efeito demonstrador que antigamente era difícil os empresários deixarem entrar capital externo. E à medida que há mais capital, e hoje em dia há muito mais capital, eventualmente capital a mais, há mais apetência pelos empreendedores e pelos empresários deixar entrar capital externo porque também veem os seus competidores a ganharem força com capital. E esta dependência que a indústria portuguesa tem desde sempre da dívida não é boa e já deu muito maus resultados muitas vezes na nossa história económica. E portanto a existência de muito capital em geral é boa. Agora, que há muito capital por alocar e que eu creio que era fundamental que o governo atual faça novas alterações, não é Que é para facilitar, mas é para que o capital no seja âmbito de aplicado. para acelerar a economia, o Ministro da Economia, costumo dizer com Pedro Reis, deu a entender que haveria estavam em cima da mesa alterações a introduzir ao CIFID, nomeadamente permitir que 20% dos montantes fossem Hum, alocados a investimento Investimento produtivo. produtivo, claro. Eh, mas, no entanto, no Orçamento do Estado não houve qualquer tipo de, Bom, vislumbre nós desta estamos alteração. num contacto quase permanente com o governo e também com a ANI, com a Agência Nacional de Inovação, que obviamente tem um papel-chave aqui nesta questão, de forma a transmitirmos as preocupações dos nossos associados, tanto os associados que não têm capital CIFID, como dos associados que têm algum capital CIFID e os associados que têm imenso capital CIFID, que são às vezes posições muito contraditórias. E nós tentamos fazer, digamos, uma recomendação balanceada para que o capital não seja desaproveitado, porque isso não serve a ninguém, não serve às empresas, não serve aos fundos, não serve ao Estado, até porque as consequências da não aplicação do capital são tão graves para as sociedades gestoras e para os investidores que ninguém vai não querer aplicar o capital. Portanto, nós temos que fazer com que o capital seja realmente aplicado de forma correta, sem uma pressão excessiva, porque o objetivo final é que as empresas portuguesas se tornem mais competitivas. E E se o nesse capital está contacto lá, se nesse contacto direto já percebeu qual é o objetivo do executivo? É apresentá-lo agora quando apresentar o pacote de alteração dos benefícios fiscais, é isso? bom, do que nós entendemos, há uma intenção de se fazerem alterações imediatas, mas depois de se preparar, digamos, um novo regime de CIFID diferente, com alterações mais profundas no ano seguinte. Eu acredito que para este ano já não haverá alteração, não haverá alterações tão significativas como seriam as necessárias. Porque é fundamental que haja capital privado. É um dos grandes déficits do capital de risco, é a não existência de capital privado. Exato. E isto é capital privado. Agora, é um capital privado que vem com muitas amarras e tantas condicionantes, e ao qual foram impostas ainda mais condicionantes, porque supostamente tinha havido abusos. Portanto, a lei foi mal escrita originalmente, depois houve supostamente abusos, e depois fizeram-se correções que ainda tornaram a coisa pior, apesar dos conselhos já na altura, no Que anterior vocês governo, que tinham nós tínhamos introduzido. dado, que não foram ouvidos. Portanto, eu espero que desta vez sejam ouvidos. Receia que esta alteração dos 20%, que essa alteração que está anunciada, pré-anunciada, de que 20% do capital possa ser alocado em investimento produtivo, isso acaba por levantar problemas de ajuda de Estado junto da Comissão Europeia? Eu acho que a questão da ajuda de Estado da Comissão Europeia não tem a ver com os 20%, tem a ver com o facto de
se todas as ajudas de Estado ou todos os subsídios juntos passam um determinado limite. Exato. Não creio que esta questão dos 20% tenha a ver com isso, até porque Mas se os não corre o próprios risco, fundos. imagino, porque montes dessas empresas já são empresas que são beneficiárias de fundos europeus. Não, mas a conta não se faz assim. Ou Hum, seja, isso tem a ver com o capital que os fundos têm disponível para investir, se ultrapassa os limiares de ajuda de Estado ou se não ultrapassa. Agora, depois, a forma como esses fundos investem, se é mais em máquinas ou mais em software, já não tem a ver, já não implica para essa conta. ok. Portanto, isto não vai piorar a questão das ajudas de Estado. Aliás, essa questão já não existe porque, entretanto, os benefícios fiscais foram diminuídos dos 87,5 máximo para 32,5 e, em todo o caso, quando se fazem investimentos nas empresas, raramente a empresa utiliza o capital todo disponível para apenas investigação e desenvolvimento. Portanto, as rondas normalmente têm um mix de capital CIFID e não CIFID, porque as empresas não vivem só de investir em engenharia e em investigação e desenvolvimento. Portanto, eu acho que isso é, em geral, uma falsa questão, porque a aplicação depois nas empresas nunca ultrapassa os limiares da ajuda de Estado, mesmo quando os fundos são, na sua grande maioria, de origem pública, direta ou indireta. E disse-me há pouco que, a intenção do governo poderá ser eventualmente, criar um novo regime tout court, para lá de 2025. Como é que gostaria que o regime fosse? Olha, é aqui que entramos na questão de equilibrar o As interesse posições. das posições de todos os envolvidos, dos que gostam muito de SIFI e dos que não gostam de nada. Ahm, É importante que os fundos que tenham CIFID, primeiro, não ultrapassem a questão das ajudas de Estado, portanto, uma das formas de corrigir isso é que os fundos que tenham CIFID não tenham apenas CIFID, que tenham, por exemplo, metade no máximo do dinheiro de CIFID, Uhum. ou uma percentagem razoável, para que o resto dos fundos que entram no fundo que depois vai investir nas empresas tenha condições de mercado para investir e que as empresas possam usar o dinheiro livremente e não ser só para um determinado tipo de despesas, porque ninguém, como eu tinha dito, ninguém tem empresas que só fazem investigação e desenvolvimento. Raras são as empresas, não é? Todos Hum. têm que investir, têm que vender, têm que ter pessoas de marketing, de vendas, de recursos humanos, e essas não são investigação e desenvolvimento. Portanto, uma das formas de equilibrar isto e também de diminuir a pressão sobre as finanças, de haver tanto dinheiro que desaparece, digamos, da coleta e Uhum. vai para fundos, é obrigar a que os fundos angariem uma parte significativa do dinheiro que não seja CIFID, portanto, em condições de mercado. Outra questão é as próprias despesas elegíveis também não devem estar tão restritas, porque, na verdade, qualquer empresa PME, seja uma startup, seja uma PME exportadora, quando desenvolve um produto, não é só a engenharia que conta. A ida para o mercado também faz parte do desenvolvimento do produto, o marketing, as vendas e por aí fora. Portanto, nós também estarmos a restringir isto puramente numa perspectiva quase académica de investigação e desenvolvimento, não é uma grande ajuda para as empresas portuguesas. Isso não quer dizer que seja tudo aplicado em Google AdWords e que não se faça investigação e desenvolvimento. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As empresas portuguesas precisam de capital e estes programas existem em toda a Europa. Não foi Portugal que inventou isto. Inglaterra tem um programa muito semelhante, França tem, muitos países têm programas muitíssimo semelhantes, em que uma parte dos impostos que as empresas deveriam pagar, em vez de o fazerem, investem em fundos que, por sua vez, investem noutras empresas que são produtivas e que beneficiam a economia. E, portanto, não ser tão restrito é uma das alterações necessárias. Por outro lado, obrigar a que haja capital privado ao lado do capital CIFID, que também é privado, Uhum. lembre-se, porque são impostos, mas são privados, ah, mas isso com menos amarras. E por último, também ter em consideração que as empresas CIFID são empresas que têm um objeto temporal largo e, portanto, não vale a pena estarmos sempre digamos, a coartar os períodos de investimento e a pôr demasiadas regras, porque quando se implicam demasiadas regras num processo de investimento, vamos estar a obrigar os fundos a cometer erros de investimento, basicamente. As empresas exportadoras e empresas de startups são empresas altamente voláteis, no sentido em que os mercados mudam e tem que haver flexibilidade, e os fundos têm que ter essa flexibilidade para investir. Quanto mais regras, pior. O selo da ANI seria outra coisa que eu creio que haveria de ser estudado de uma forma diferente, porque é óbvio que a ANI não consegue
com os recursos humanos que tem, dar selos todas as semanas a milhares de empresas que pedem. Uhum. Por outro lado, na realidade, as consequências são a posteriori, portanto, depois da execução dos fundos é que se vê se foram bem executados ou não. Ou seja, haveria de se pôr um muito maior pendor, digamos, na verificação da aplicação dos fundos e não em Não fazer um a priori. bottleneck à entrada, porque estamos a impedir que o dinheiro chegue às empresas desnecessariamente, porque elas não têm o selo, quando depois vai haver, de qualquer forma, uma verificação no final se foi bem aplicado ou não. Portanto, porque é que temos dois bottlenecks, um à entrada e um à saída, quando temos uma pressão enorme neste momento de capital que pode Uhum. chegar ao tecido industrial português e às startups portuguesas e não consegue chegar porque a ANI, obviamente, não tem capacidade, não é que tenha má vontade, é que não conseguem, Não tem recursos não humanos tem sequer para recursos conseguir. humanos sequer para gerir tantos pedidos. Portanto, porque é que não se deixa as pessoas investirem e as empresas investirem? Porque depois vão ser verificadas e se houver alguma coisa de errado vai haver consequências. Portanto, é Às essa vezes em Portugal essa a questão da devolução de fundos nem sempre funciona bem. Mas, queria também, ver consigo uma expressão que disse, que quase que há capital a mais. Quer-me explicar um bocadinho melhor essa sua afirmação? quando eu digo que há quase capital a mais, tem a ver com o facto que quando se impõem regras muitíssimo rígidas de as despesas são só deste tipo, primeiro tem que se obter um selo que é cada vez mais difícil e complicado de se obter, até pela questão que acabámos de falar. E além disso, se impõem horizontes temporais inviáveis para fazer esse investimento, está-se a dizer a um conjunto de operadores de mercado que tem bastante capital, vocês vão todos imediatamente à procura, imediatamente passar cheques. Ora, isso não é bom. Não é bom nem para as empresas, nem para o mercado, nem para o Estado, porque as coisas vão correr mal. Portanto, se não houvesse este conjunto de regras tão apertadas, era mais fácil investir-se corretamente. E, portanto, aí não haveria dinheiro a mais, porque não é que não haja capacidade do mercado de absorver aquele capital. É óbvio que 2 bilhões de euros, ou o valor que esteja por investir, também não sabemos, ninguém sabe aparentemente quanto é que é, mas estima-se cerca de 2 bilhões de euros. Não haja a menor dúvida que há empresas portuguesas suficientes para absorverem esse capital, para exportarem mais, para crescerem mais, para ganhar mercado. Obviamente. Agora, se o Estado obriga a que seja num período de 3 anos, com regras, com 20 regras para obter o selo, e depois com mais 20 auditorias, etc. e por aí fora, obviamente que depois há mais, porque as condicionantes são tantas que obrigam a que toda a gente esteja ali afunilada ao mesmo tempo. Uhum. Hum, Falou há pouco já também de ver virtudes, nesse equilíbrio que me falava de haver um aporte privado maior nestes temas. Vê com bons olhos a sugestão que o Ministro da Economia fez, de eventualmente ou privatizar a Portugal Ventures ou que a Portugal Ventures passe a funcionar num modelo em que o capital de risco público tem sempre de ser co-investido com capital privado? Vamos separar as questões. A existência de capital privado no capital de risco tem a ver com o facto que os institucionais portugueses, e até mesmo uma segurança social, ou um fundo de pensões do Banco de Portugal, ou das seguradoras ou dos bancos, não investem ou raramente investem nos fundos de capital de risco portugueses. Essa é uma grande batalha sua? Essa é a grande batalha, Hum. porque todos os ecossistemas de capital de investimento de todo o mundo civilizado estão baseados em capital privado institucional, que é perene, que é um capital que entra sistematicamente, que há programas de investimento sistemáticos que beneficiam a economia e que, obviamente, são benéficos para o capital privado, senão não investiam. Enquanto não se resolver esse problema, não haverá em Portugal uma indústria de capital de risco profissional, séria e madura. Porque nós não podemos estar sempre dependentes, o país não pode estar sempre dependentes de um programa de Bruxelas, do Banco Europeu de Investimento ou dos governos que vão passando, todos com muito boa vontade, que na realidade, a última década, todos os governos sucessivos têm tentado ajudar e apoiar a indústria de capital de risco. Mas, em geral, intervindo do lado do Estado, intervindo com programas de investimento do lado do Estado. São necessários, mas quando não há matching do privado, são ineficientes. Ou quando os privados têm tantas regras que não conseguem investir. Um problema diferente é a questão de se deve ou não haver uma espécie de privatização da Portugal Ventures. A Portugal Ventures tem tido um papel fundamental, digamos, na última década, nomeadamente no que toca a startups, no que toca ao muito early stage. É óbvio que hoje em dia existem fundos privados mais que suficientes para cobrir o- Essa área. essa área. Eu diria que talvez com a exceção do muito early stage, dos primeiros 50, 100 mil euros, em que não é fácil, efetivamente pela falta até de
consistência de número de business angels realmente com capital e com track record para investir de forma profissional. Existem, mas não existem suficientes. Um, e, portanto, a Portugal Ventures terá um papel importante na base, digamos, do ecossistema, mas já não tem um papel tão preponderante como tinha se calhar há 5 ou 10 anos, em realizar rondas de meio milhão, 1 milhão e por aí fora, porque o mercado já existe, ou seja, o Estado aí já interviu. Portanto, agora é uma equipa válida e que seguramente, por exemplo, na área de fundo de fundos, dentro do Banco de Fomento, quem sabe de Venture Capital é a equipa da Portugal Ventures. Uhum. E a Portugal Ventures está dentro do Banco de Fomento. Exato, neste momento o grupo já está todo consolidado. Hum, o Banco de Fomento é sempre um tema apaixonante. Hum, é das pessoas que partilha, da ideia de que, nós precisamos de um banco de fomento? É uma pergunta complicada, porque eu acho que Portugal tem, em termos de sistema bancário, obviamente, bancos suficientes e sofisticados, desde a Caixa Geral de Depósitos até todos os outros. E, portanto, como intermediário financeiro entre os fundos externos, digamos, e o mercado nacional, não é necessário um banco de fomento. Um banco de fomento como financiador da economia, Uhum. digamos, como canalizador de fundos específicos, de garantias, enfim, de programas específicos que venham do BEI ou de outras instituições europeias, pode ter um papel, tal como tem noutros países, o KfW, o British Business Bank, o BPI France, o Fondico, Fico, sim. ou seja, essas figuras existem em todos os países. Portanto, eu acho que há um papel a desempenhar que não é feito de todo pela banca tradicional, que não deve ser feito pela banca privada tradicional, e que, portanto, como uma instituição do Estado, faça sentido fazer esse desenho dos instrumentos e essa distribuição. Agora tem que ter, obviamente, os recursos humanos, a capacidade, o conhecimento, e as parcerias internacionais para que o possa fazer de uma forma, em mercado, com conhecimento suficiente. Do seu ponto de vista, o problema é esse: falta de recursos humanos, falta de conhecimento, é isso que tem impedido o Banco de Fomento ser aquilo que quem interage com ele gostaria que ele fosse? Eu acho que a indefinição, original da estratégia do Banco de Fomento perdurou no tempo. Eu penso que da parte do setor privado se nota também que houve sempre uma certa falta de carinho pela instituição, da própria, digamos, dos pais da instituição, não é? Do Estado, e portanto eu não creio que tenha sido uma instituição bem tratada, particularmente, e claro que quando as instituições não são bem tratadas, depois também é fácil que corra mal e que as coisas, enfim, não atinjam propriamente os seus objetivos. Não por falta de esforço das pessoas internamente, sinceramente, que eu das várias administrações que fui conhecendo, todas se esforçaram por fazer o melhor possível, mas é certo que o Banco de Fomento tem poucos recursos, tem poucas pessoas, tem um conhecimento limitado dos diferentes setores, porque intervém em muitos setores muitíssimo específicos, porque até dizer só capital de risco é uma indústria que engloba desde buyouts até reestruturações, growth equity, early stage venture capital, fundos de fundos, tudo isso em si próprio são mundos. E portanto, ou há recursos humanos suficientes e conhecedores do setor, ou então, se não há, tem que se apoiar muito nas parcerias com instituições internacionais que o façam e com instituições como a nossa e com feedback do setor privado, com estreita parceria com o setor privado, com os próprios recipientes, digamos, dos financiamentos, para que os concursos e para que o dinheiro, digamos, e o capital seja distribuído e seja aplicado em mercado. E, portanto, o que não correu bem nestes últimos anos foi que foram desenhados alguns programas que não têm, não são, não foram desenhados nas melhores práticas de mercado internacional. Não por má vontade, mas Certo. essencialmente por falta de conhecimento e de falta de apoio e de recursos. Sente que houve uma evolução positiva nos últimos tempos, ou seja, entre a administração da Beatriz Freitas e a administração da Ana Carvalho, sente que houve um salto positivo ou os problemas mantiveram-se? Todas as administrações que eu conheci fizeram o melhor possível, tendo em consideração a especificidade do que tinham em mãos naquele momento. Uhum. A relação com a tutela que tinham naquele momento, os instrumentos que tinham à mão. Claro, agora nos últimos tempos lançaram-se, mas por acaso já tinham sido desenhados pela anterior administração, lançaram-se os programas Consolidar, os Uhum. programas de Venture Capital, que fizeram com que muito capital chegasse a novos fundos.
Isso é positivo. Demorou mais tempo do que devia. Demorou. Foi bem desenhado. Não foi. Ou seja, há uma série de coisas a corrigir que eu tenho a certeza que o Banco de Fomento tem noção, de que poderiam ter sido feitas de uma forma diferente. Mas agora também já é Mas, tarde. bem, é assim, em última análise, o dinheiro está a chegar às empresas finalmente, não é? Uhum. Portanto, um dos grandes problemas é que o dinheiro não estava a chegar às empresas, porque ele primeiro tinha que chegar aos fundos que iam escolher as empresas, porque Claro. é assim que funciona o nosso mercado. Os bancos também existem para emprestar às pessoas. O dinheiro não vem diretamente do Estado para as pessoas comprarem casas, passa por bancos. E no caso das empresas, passa ou por bancos ou por fundos que depois o fazem chegar às empresas, que fazem essa análise E mais fina. deixa-me só fazer aqui um rápido parênteses. Está confiante que será possível fazer chegar a totalidade da dotação dos vários programas, do Consolidar, do Capital de Risco, até ao final de 2025? Eu estou convencido que, no que toca ao dinheiro que foi canalizado para fundos, portanto, para fundos de private equity, de venture capital, o deployment está a ser feito de uma forma bastante acelerada. Os programas de investimento diretos, não tenho a certeza e não tenho dados, Uhum. mas do que nós vemos dos nossos associados que receberam capital para os seus fundos, estão a conseguir, de forma geral, investir. Até se vai ser tudo feito até fim de 2025, não é certo, não sabemos, e espero que exista flexibilidade para que, se necessário, que se prolongue o período de investimento, porque mais uma vez, dar períodos muito curtos de investimento não é boa prática. Obrigar as pessoas a fazer investimentos à força rapidamente costuma dar mau resultado. Às vezes as circunstâncias assim o obrigam e, neste caso, aparentemente, foram questões de negociação com Bruxelas. Acha que, por exemplo, no âmbito da reprogramação que está neste momento a ser feita do PRR, gostaria que o governo também considerasse que, à semelhança do que vai propor à Comissão Europeia nas agendas mobilizadoras, também estes programas possam ser estendidos até junho, 30 de junho de 2026? Tudo o que sejam extensões do programa de investimento são positivas porque diminuem a pressão sobre o investimento, o que leva, em média, a que os investimentos sejam mais ponderados. A pressa é normalmente inimiga do bom resultado. Hum, uma das coisas também que foi logo desde o início muito falada, e que já abordou aqui en passant, o problema da escolha das capitais de risco para a operacionalização destes programas. Acha que de facto eh, houve uma má escolha? Ou simplesmente como se escolheram capitais de risco que não são as tão tradicionais, que isso deixou incomodado alguns dos players do mercado, e às vezes até alguns players de maiores dimensões? Naturalmente, quem não é escolhido fica sempre chateado, não é? Claro, faz parte. E nós, no caso da Índico, fomos até escolhidos, portanto, eu aqui não posso estar a dizer mal do processo de escolha, mas é certo que a gênese do problema está no facto de, e se calhar não havia outra forma, mas o problema tem duas razões. A gênese, que é o facto de ter que ser tudo feito ao mesmo tempo, portanto, um concurso público Hum, para selecionar o lançamento massivo de fundos com muito dinheiro, não é assim que se deve fazer. Aliás, o Fundo Europeu de Investimento, que é, digamos, o gold standard em termos de capital público europeu uhum. para investir em fundos, não investe, não faz consultas públicas de venham todos ao concurso e vão todos ao mesmo tempo a investir. Vão investindo, todos os anos têm dinheiro e todos os anos vão selecionando e não há um concurso, vão analisando as oportunidades de investimento Uhum. e demora o tempo que demorar, demora bastante tempo normalmente, e as pessoas vão passando, ou os fundos vão passando de fase e vão conseguindo ou não, e vão ficando pelo caminho. E isso é mais normal e é o que faz qualquer fundo de pensões internacional, não lança um concurso para vamos todos agora investir ao mesmo tempo. Mas aparentemente isso foi enfim, era inevitável tendo em conta o PRR. O segundo problema tem a ver com os critérios de escolha. E aí, efetivamente, poder-se-ia ver como é que faz o Fondico, como é que faz o KfW, como é que faz o FEI. E existiam muitas, muitos exemplos de como olhar para um fundo, do que é que se deve perguntar, ahm, e isso não foi feito. Ou Uhum. seja, foram feitas uma série de perguntas com umas pontuações eh, bem ao estilo de funcionalismo público, não é? Portanto, de concurso público, portanto, Exato. pontuações, e claro, essas pontuações depois são relativas, é o que é, e depois conta mais a letra do que propriamente o espírito da coisa, e não é assim que o setor funciona, e em todo o caso as perguntas deviam ter sido outras. Quem ganhou ficou contente,
Quem perdeu ficou descontente e acha que é injusto, era inevitável um processo que tivesse feito e que eu espero que a futuro seja assim feito, como faz o Fundo Europeu de Investimento e como fazem outros investidores profissionais da área Uhum. de fundos, é um processo que não tem pontuações, que não é um concurso público, mas é um processo de diálogo em que realmente se percebe se as sociedades gestoras nos quais aquele fundo de fundos vai investir, se tem track record, ou se não tem track record, porque é que realmente vão ser um player relevante, se tem a equipa certa, ah, se têm mercado, se vão conseguir obter capital, até o facto de se pedir à cabeça qual é o capital que está assegurado pelos privados. Ora, ninguém tem capital assegurado pelos privados quando o fundo não existe e não se sabe se vai existir. Portanto, quer dizer, as perguntas foram feitas um bocadinho ao contrário, seguramente com a melhor das intenções, mas não há dúvida que muitas sociedades gestoras ficaram desagradadas pelo processo. Os que ganharam e os que não ganharam ficaram piores ainda. Esse levantar de capital junto dos privados está a ser mais complicado do que se antecipava? Não, está a ser igualmente complicado e impossível. Ou seja, nós temos um problema, que já tocámos aqui, que é todos os países, as sociedades de capital de risco de Espanha, levantam uma grande parte do seu capital em Espanha. E depois, às vezes, as muito boas conseguem levantar no estrangeiro. E os alemães fazem a mesma coisa, os ingleses, os franceses e por aí fora. Os portugueses não têm onde ir levantar dinheiro privado em Portugal, a não ser quando aparece o CIFID, o Golden Visa, etc., que são tudo instrumentos muito imperfeitos e com as amarras que já falámos. Portanto, enquanto não se resolver o problema de incentivar a sério a que uma pequenina parte dos fundos sob gestão dos institucionais portugueses, como se está a fazer em Inglaterra, em Itália e na Alemanha, em que vai passar a ser altamente incentivado, se não obrigado, a que uma parte pequenina dos seus ativos sob gestão que não lhes vai alterar minimamente os resultados finais do ano dos seus fundos de fundos. Que seja investido nesta área, obviamente Portugal não terá uma indústria de capital de risco. Mas não é arriscado, por exemplo, um fundo de pensões investir em capital de risco? Se investir 1% é muito arriscado e os outros 99% têm obrigações do Tesouro, não é muito arriscado. Ou seja, aliás, porque teoricamente, se escolherem bem, vão escolher fundos bons que dão boas rentabilidades, que aliás vão diferenciar os resultados pela positiva. É isso Mas que e se correr fazem. mal? Bom, se correr mal, escolheram mal e têm que continuar a investir em que lhe vão tornar melhor. Por alguma razão, os Estados Unidos, os melhores fundos de investimento, aliás, os fundos de investimento das universidades, de Harvard, Princeton e Yale, dedicam até 20% dos seus fundos das universidades, que são bilhões, são bem maiores que os fundos de pensões portugueses, a capital de risco. Às vezes, uma grande parte a venture capital. E têm resultados fabulosos. Portanto, ah, eu acho que o problema não é o risco. Hum. Aliás, este nome capital de risco, nós na associação até estamos a pensar em tentar mudar o nome para capital de investimento, porque sinceramente só a palavra risco já assusta Já toda a gente. assusta. Mas realmente isto faz parte do tal conservadorismo europeu que nos leva hoje em dia a estar a 30% de distância dos Estados Unidos. Ou seja, se nós continuarmos assim, a ter medo da sombra, é que nem 1% estamos dispostos a A arriscar. arriscar. Obviamente vamos ser cada vez mais pobres e vamos ter cada vez mais problemas sociais e não haverá mercado de capitais e não haverá bons empregos e por aí fora. Parte dos decisores políticos e dos decisores, digamos, financeiros deste país e que controlam o capital, de uma vez por todas, darem uma hipótese a que as empresas portuguesas cresçam e que tenham capital suficiente para alcançar outro patamar. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de lhe perguntar. Já disse bem que a Indico é uma das empresas que está, das capitais de risco nos programas do Banco de Fomento, nomeadamente ao nível Programa de venture. do Venture Capital. Optou por não ir ao consolidar. Porquê? Optou por não ir ou não foi escolhido? É uma história complexa. Na altura, o Banco de Fomento pediu-nos para irmos ao Consolidar e nós dissemos que achávamos que não fazia sentido nós concorrermos ao Consolidar. Houve uma insistência que nós fôssemos ao Consolidar e depois foi-nos dito que afinal realmente não era apropriado para nós. E portanto, enfim, mas olha, ficámos a conhecer o processo, enfim, e realmente não era apropriado para nós, mas eu acho que na altura havia talvez uma dúvida de quantas sociedades gestoras é que, portanto, eles incentivaram que toda a gente concorresse. E portanto, depois candidatámos verdadeiramente ao Venture Capital, que é a nossa praia, digamos, Exato. e aí ficámos muito bem classificados e E temos tem hoje em dia 50 milhões. 50 milhões do fundo para investir. Hum,
Em que pé é que vai essa utilização dos 50 milhões? Vamos quase nos 20 milhões já investidos ao fim do primeiro ano, com 5 empresas. Aliás, vamos anunciar em breve o nosso 50º investimento, que é a quinta empresa do fundo VC2, que é o nosso quinto fundo, mas chamamos de VC2, porque é a segunda geração de fundos da Índico, e portanto não nos podemos queixar. E temos uma parte relativamente, temos 20 e poucos por cento apenas de fundos CIFID, que estão praticamente todos executados, portanto não nos foi difícil de todo encontrar oportunidades de investimento certificadas pela ANI, e utilizar o capital dessa forma. Agora nós temos a vasta maioria do capital não é CIFID, portanto não tem essas amarras e portanto temos uma vantagem competitiva enorme, porque quando nós vamos investir nas empresas não temos a amarra de obrigar as empresas a que aquele capital tem que ser todo em investigação e desenvolvimento, porque as empresas precisam de outro tipo de capital. Uhum. Explique-me o porquê da vossa estratégia de utilizar sempre, investimentos Mix. em mix entre, por exemplo, imagina, estou a pensar, há 2 empresas pelo menos em que vocês investem em Berlim e em La Valeta e depois cá em Portugal, sendo Sim, que sim, não, lá está, as que são fora não são financiadas, pelo banco, pelo fundo da sim. de Na realidade é a mesma empresa, não é? é a mesma É a empresa, mesma exato. empresa, é a mesma empresa. É Lisboa e La Valeta e Lisboa, Porto E sim. e Berlim. Portanto, Uhum. são as subsidiárias portuguesas. Ou a mãe está em Portugal e a subsidiária está fora, ou o contrário, Ok. acontecem as duas coisas. E nós investimos, portanto, a nossa estratégia de investimento tem a ver com, neste momento, Portugal, Espanha e Itália e a diáspora destes países. E, portanto, nós recebemos dezenas de e-mails todos os dias e de pedidos de investimento de todo o mundo, e se não diz mais 351, mais 39 ou mais 34, basicamente apagamos. Ou se a pessoa não se chama um nome português, espanhol ou italiano, porque é a forma de, digamos, destrinçar. E, portanto, basicamente, nós investimos na sociedade portuguesa, e depois fazemos o roll-up para a sociedade internacional, ou o contrário, portanto, eventualmente consolidamos a posição toda numa das sociedades, na mãe, mas ao início temos que investir na sociedade portuguesa. Uhum. Está expectante, só para terminar, a nossa conversa e o tema Banco de Fomento, está expectante com a nova administração, que entrará em funções no próximo ano? Eu tenho a certeza que com a experiência adquirida no passado pelas anteriores administrações e pelas equipas que vão ficando também no Banco de Fomento, há pessoas que saem, mas há pessoas que ficam, que só pode melhorar, ou seja, e tenho a certeza que esta nova administração, pelo menos pela reputação que tem no mercado, fará o seu melhor para estar mais perto ainda do mercado, ouvir, fazer parcerias com o Fundo Europeu de Investimento, parcerias com a APCRI, parcerias com todos os players do setor na Europa, para que possam lançar produtos que são adequados e trabalhar muito perto com o governo em estreita parceria e colaboração para que o capital chegue às empresas portuguesas. Isso é que é aquilo que se quer. Stefano Moraes, muito obrigado pela sua presença, foi um Obrigado, prazer. Mónica. Este podcast chega ao fim, fique connosco e continua a acompanhar-nos. Obrigado.